sei porque o senhor está rindo quando estou Eu falando. estou rindo porque a senhora está contando uma piada. Entende? Não, não é uma Este piada, não é uma piada. Vossa Não, Excelência não, não é O formado Supremo em Tribunal- direito. Vossa Excelência falou sobre o PCC. PCC que é uma organização criminosa exportada pelo Brasil. Por que o governo federal é contrário a classificar organização criminosa como organização terrorista? Isso, ministro, é pro senhor aprender o que é fake news, o que é falso e mentiroso. É esse tipo de moral de esgoto que Vossa Excelência traz aqui pra Câmara. O Congresso aprovou a Lei 13.954, que elevou de 30 para 40 anos o tempo máximo de cumprimento de penas privativas de liberdade. Ampliou o número de crimes hediondos. Limitou as hipóteses para a progressão do regime. Mas o tráfico de drogas não se abalou, o contrabando de fuzis não diminuiu, os roubos à mão armada não diminuíram, a corrupção não baixou. O que eu discuto é isso. Quando se fala em segurança e criminalidade, e é isso que eu queria saber a sua opinião, se fala muito nisso, aumentar a pena, segurar o cara. Eu não estou discutindo que... Não é que eu estou falando que não deva fazer isso. Só que só isso, a história mostra que não funciona. O doutor Drauzio disse pra gente aqui, quando eu comecei a trabalhar nas cadeias, tinha 200 mil presos no Brasil. Hoje tem 800 mil e todo mundo vive inseguro. Então tem alguma coisa errada na formulação que as autoridades, os parlamentares e quem pensa nisso está fazendo para enfrentar o problema de uma maneira mais eficiente. Qual é a tua opinião? Vou te dizer, então, exatamente o ponto da pergunta. O ponto da pergunta foi, olha, a gente está fazendo aquilo que vocês disseram que precisava fazer e não está dando resultado, certo? O meu pai é um cara muito sábio, né? Ele diz assim, ó, louco é o cara que faz a mesma coisa e espera um resultado diferente, né? Então, nesse contexto, o que a gente fez, né? Então, aqui eu estou apresentando um terceiro ponto. Então, não é a PEC da segurança pública, não é o PL antifacção. Eu estou falando o melhor trabalho de segurança pública que eu já fiz dentro da Câmara dos Deputados, que é o PL 2646. O que esse 2646 tem? Ele traz, em primeiro lugar, a vítima, né? A demanda da vítima. Qual é a demanda da vítima? Que o número de criminosos diminua, que o crime seja menos violento, que exista menos estímulo para que o criminoso pratique o crime. Isso é o básico da economia do crime. Então, por que hoje vale a pena dedicar-se à atividade criminosa? Porque a chance de você ser preso vai depender da quantidade de policiais que estão à disposição e do quão motivados aqueles policiais estão a trabalhar. Se você for preso, a chance de você cumprir pena é muito pequena, porque existem 22 institutos na legislação para soltar o preso. 22 chances, 22 cartas para ele não cumprir pena. E se ele cumprir pena, a progressão de regime é tão rápida que é muito difícil ele passar 10 anos preso no regime fechado. Então, qual é a nossa visão, qual é a nossa proposta em torno disso? O SPL, o 2646, ele traz toda uma modificação do sistema processual, ele altera 11 leis diferentes, ele é realmente uma reforma completa no nosso sistema de segurança pública. E ele traz justamente a necessidade de manter o preso por mais tempo, com mais eficiência e mais velocidade. Eu acredito que o país que funciona como um exemplo do que pode ser feito na segurança pública é El Salvador. Né? El Salvador é pequenininho, é do tamanho do Rio de Janeiro. Eu acho que a gente pode, né, traçar esse paralelo de forma muito eficiente. O que foi feito lá? Foi feito um trabalho muito rápido de apreensão e prisão por um tempo muito grande dos criminosos faccionados. Então, aquelas gangues, aquelas facções criminosas foram encarceradas numa velocidade muito alta. E aí entra o raciocínio básico do ser humano. Vale a pena praticar crime se eu vou passar os próximos 20 ou 30 anos da minha vida preso dentro de uma cadeia, sem visita íntima, sem direito à progressão de regime, e eu vou ter que desperdiçar a minha vida naquele momento? Por isso que em alguns países, Tramontini, esse é um ponto muito interessante. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem penas de prisão muito pequenas, sabia? Existe o cara que é condenado a 3 dias na prisão. Sabe por que isso é importante por crimes pequenos? Porque quando o cara fica na prisão, gera automaticamente uma reflexão. E eu vou te contar o último aqui caso para concluir esse ponto, uma experiência pessoal que eu tive. Quando eu trabalhava no interior, em registro, eu prendi um rapaz por embriaguez ao volante. Então ele pegou o carro do pai dele para ir numa festinha, bebeu na festinha e na volta da festinha bateu o carro bêbado. Polícia Rodoviária Federal prendeu ele, levou para a delegacia e ele era o típico indivíduo que não era dedicado à atividade criminosa. Ele era uma pessoa normal, comum. O cara que, se aquele dia ele não tivesse preso, provavelmente ele nunca mais ia ser preso na vida. Ele ficou preso do dia para a noite, era o tempo da audiência de custódia. Naquele período, eu vi ele experimentar a cadeia, sentir o cheiro da cadeia, o clima da cadeia, e mudar de opinião sobre o que valia a pena fazer ou não. A cadeia é a consequência que faz o indivíduo refletir. Eu não quero me dedicar à atividade criminosa. Só que essa experiência de cadeia não existe no Brasil. Hoje, para você ser preso, você tem que praticar um crime muito grave.
muito grave mesmo. Você não fica preso por crimes menores. Ô, Paulo, Obra eu do tenho, governo. eu Diga, tenho que pode discordar falar. de você com o exemplo de El Salvador. Ah, El por Salvador quê? acho que não é um bom exemplo para você usar. Porque em Poxa, El mas Salvador, um dos países mais violentos do mundo se tornou um dos mais seguros? sim, só que qualquer um é preso sob qualquer motivo, sem mandado, com denúncia sem fundamento. Isso está mais do que provado, Paulo. E tem um monte Mas de o crime gente lá parou, né? que inclusive cometeu crimes ou violou regras, como esse exemplo que você citou agora, Uhum. que está encanado lá e ninguém tem direito a advogado, não tem defesa, tem uma condenação sumária determinada pelo governo, tem grupos paramilitares que fazem prisões. Então, eu não sei se El Salvador pode ser Eu terei medo de se adotar um regime de El Salvador aqui no Brasil, porque eu estou saindo daqui no Flow, é uma rua escura, e que se passar alguém aqui achar que eu sou, ou que eu quero isso, ou que eu quero aquilo e me enganar, nunca mais vou me encontrar, cara. Qual que é a chance de você sair hoje do Flow e ser vítima de um roubo, cara? Aí eu não sei, eu só sei que se eu estiver nos Entende? Jardins, a chance de eu ser vítima de um roubo vai ser muito menor, vai ser menor a chance de eu ser preso do que se eu for para a periferia. Se eu for para a periferia, a chance de eu andar lá e ser preso é muito maior. Então, você teve um pequeno lapso freudiano ali. Você falou: se eu estiver no jardim, a chance de eu ser vítima de um crime é muito menor. Você está certo. As populações mais afetadas pelo crime organizado não são as populações que estão no jardim, nos jardins que estão lá na Barra, Barra da Tijuca, o pessoal do Rio de Janeiro, que Isso, aí quem é conhece na o Barra Igor, da conhece. Tijuca. O mais afetado, Leblon, isso, o mais afetado pelo crime organizado é o 97% da favela, da comunidade, que não faz parte do crime organizado. Esses sim são os verdadeiros oprimidos. Esses sim são as verdadeiras pessoas que têm a vida delas ditadas pelo integrante da organização. Dos 100% dos moradores, 3% pertencem à organização criminosa. E eles regulam, ditam a vida dos 97% que estão ali. Então, eu acho que a gente tem que mudar um pouco a nossa perspectiva, a nossa visão sobre o que a gente quer para o Brasil. Porque da forma como está sendo defendido, sendo defendido. Isso que o governo fez com o PL. Ah, penas menores, né? O PL antifacção vem com diminuição de pena, tem que ficar menos gente presa, né? O pena justa, vamos soltar os presos. Tudo isso caminha para o caos que nós estamos vivendo. A nossa alternativa é sim penas mais graves, que o indivíduo fique preso por mais tempo e que a progressão de regime seja cada vez mais difícil. Porque se a gente não tomar essa decisão agora, mais do que a opressão dentro das favelas, a gente vai viver muito mais opressão fora delas. Você pode viver nos jardins, você pode achar que você tem uma vida mais segura, mas você sabe que se você não tiver de carro blindado, o negócio é um pouco mais perigoso. Você sabe que dependendo do lugar que você for, o horário que você for, é perigoso. Então, essa perda da liberdade é o que a gente está vivendo hoje. Nós estamos vivendo o resultado da escolha de não ter um Estado duro contra o crime organizado. Um Estado que realmente vai colocar o criminoso na cadeia e ele vai ficar lá. Paulo, cara, muito obrigado pela tua participação. A gente precisa marcar um dia pra tu vir aqui presencialmente e a gente trocar uma ideia pra valer. Tá bom? Pode ser? Muito bom. Aí você vai falar durante 2 horas e meia. É. Eu fico super feliz, cara. Estou sempre à disposição. Eu acho que a gente precisa explorar muito esse tema da economia do crime, da teoria econômica do crime, do porquê que vale a pena ser criminoso no Brasil e não vale a pena ser criminoso em outros lugares. Bom, me parece que vale a pena ser criminoso do Brasil pelas razões que a gente tava falando aqui, que dá pouca cana, em geral, quando dá alguma cana, né? E, bom, o Tramonta, e pra gente finalizar, o Tramonta tava falando aqui de como aumentar as penas não tava resolvendo. Aumentar as penas sem que a gente, que a população, que a sociedade entenda que é um risco, quer dizer, será um problema você cometer um crime. E assim, a gente tem eu tava ouvindo na rádio também que aumentaram o crime de feminicídio e o feminicídio não caiu. Mas é que eu fico pensando, cara, se eu vamos dizer que o meu vizinho matou a esposa dele e foi preso. É diferente, assim, eu vejo meu vizinho que matou a esposa dele e foi preso. Mas o cara que tá aqui, não aconteceu nada, fez um monte de merda, inclusive bateu na mulher também, não sei o quê. O ponto que eu quero dizer é o seguinte, se a gente tem uma percepção de pena, ou uma percepção de que dá merda você cometer um crime, aí todos os crimes, a princípio, melhorariam isso. Não sou especialista em segurança pública, posso estar falando a maior merda do mundo. Não, mas eu você imagino. tá falando sobre criminologia. Você trouxe exatamente o raciocínio da criminologia, que é a prevenção geral negativa. Pode decorar que é exatamente isso que você falou. Quando eu estava no departamento de homicídios, para encerrar, prometo para você, eu recebi o chefe da investigação de homicídio da polícia da Austrália. E ele virou para a diretora do departamento, a doutora Sato, e perguntou assim: doutora Sato, eu quero saber como eu faço para diminuir o crime de feminicídio na Austrália, porque vocês fizeram um excelente trabalho na Polícia Civil de São Paulo. Que ele tinha números, né?
Sabe qual que foi a resposta dela? Ela perguntou pra ele assim: "Tá, mas quantos feminicídios você tem na Austrália por ano?" E ele respondeu: 3. Ela Porra. falou: "Olha, não tem", exatamente. Você entendeu? Ela falou assim: "Como é que eu vou te ensinar a diminuir 3 feminicídios? A gente tá falando de ser humano, cara. Crime passional é uma coisa que é completamente diferente do crime empresarial. O crime empresarial é o que a gente realmente consegue trabalhar a prevenção geral negativa, que é você mostrar pro indivíduo que se ele fizer merda, se ele mijar fora do pinico, ele vai passar 20 anos na cadeia. E isso é algo que a gente precisa discutir a fundo."